Então, boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui. Muito obrigado, Alexandre, pela força. Então, nós vamos, então, hoje, vai ser a nossa primeira reunião dos colaboradores do encerramento do primeiro semestre de 2025. Então, vamos lá, eu vou começar com uma oração inicial, aí a gente já vamos direto já aos trabalhos, tá bem? Primeiramente, vamos agradecer ao nosso Pai Celeste pela oportunidade de termos esse Evangelho de Jesus em nossa vida. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que nos permite enxergar essa luz do Mestre Jesus, que transforma todos aqueles que ainda estão caminhando e sofrendo com as suas feridas, as suas aflições, mas essa luz que nos cura e nos permite nos sentirmos mais leves. É a luz que nos dá força, é o alimento do Espírito. E pedimos, através da mentoria de Bezerra de Menezes, o mentor desta casa, de Salt Lake City, em Utah, que nos trabalhos de hoje, nesta reunião, possamos sentir o amor de Jesus conosco. E através da orientação de todas as suas falanges que trabalham para o bem-estar desta casa, nos conduzindo num caminho certo. E que possamos cada vez mais agregar esses ensinamentos de Jesus em nós. Esta reforma íntima de que tanto falamos, que nada mais é a purificação do nosso espírito à imagem do Cristo. E que possamos, nesse instante, então, dar início à reunião de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, presença de todos. Vamos ver se o pessoal vai chegando conforme vai passando o horário. Mas eu já vou começar, tá bem? Eu estou com o meu assistente aqui. Espera um pouco. Vamos share. Esse. Então tá, todos aí estão conseguindo ver o slide? Presentes? Então tá ótimo. Estamos. Então tá. Tudo certo. Então, vamos começar com a nossa primeira reunião, né, dos colaboradores do primeiro semestre de 2025. Para a gente começar, uma palavra do nosso Mestre Jesus, que ele nos diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Sempre manter isso em nossa mente. Então, o que nós vamos falar sobre hoje, os assuntos que serão abordados? Os resultados financeiros do primeiro semestre, o planejamento das atividades para o segundo semestre. É semestre, tá, gente? Tá semestre, mas é semestre. Diretrizes para os colaboradores nas atividades mediúnicas e a apresentação dos novos projetos para 2025 ou 2026. Então, vamos primeiro para os resultados financeiros. Aqui está corrigido, porque eu corrigi esse, mas não corrigi o outro. Então, pessoal, para vocês saberem, né, que a gente, nesse 2025, a gente já conseguiu no primeiro semestre uma arrecadação de $7.720. Então, em janeiro, para vocês saberem aqui, tem membros contributions here, aqui, isso aqui são as pessoas que fazem as contribuições mensais, né? Sempre as mesmas contribuições, e são os contribuidores, as pessoas que contribuem, são os assíduos. Temos as doações, que elas variam, né? As pessoas colaboram, de acordo com como querem, sem nenhum compromisso. E aqui são as total das vendas que nós tivemos pela nossa livraria, e aqui seria pela arrecadação dos eventos. Então, em janeiro, nós fizemos uma arrecadação de $2.100. Tá? Foi o mesmo valor que nós arrecadamos em fevereiro, mas aí já tivemos, pela total das vendas bem maior, tivemos menos arrecadação das contribuições dos membros, doações também foi menor, a venda dos livros, $790, e os eventos a gente já começou a arrecadar do jantar da primavera, $160. Aí, já em março, tivemos uma arrecadação melhor,
principalmente porque graças aos eventos. Então, o meu muito obrigado à equipe de eventos, que tem contribuído muito para a manutenção financeira da casa. Bem, então, em total geral, arrecadamos $7.720. 40% é contribuição assídua, 18% as doações que variam, a venda dos livros 23% e os eventos 19%. Esse aqui é o resultado das despesas operacionais, são as variações. Em janeiro, nós tivemos uma variação negativa, isso significa que tivemos menos arrecadação para cobrir as despesas do mês, $673. Em fevereiro, negativa 260, em março, positiva, graças ao evento, $1.260, totalizando um resultado positivo para o primeiro semestre de 2025 de $326,85. Hoje está uma pergunta? Pode falar. Esse saldo negativo de janeiro e fevereiro, como foi reposto? Ele é reposto porque a gente tem um caixa que veio de acho que 8 mil e poucos dólares de 2024. Então, isso foi cobrindo. Então, a gente conseguiu recuperar esses encargos negativos em março, tá? Porque o nosso objetivo, que a gente já falou, é a gente ter pelo menos um fluxo de caixa de 6 meses para a manutenção da casa. A gente não tem ainda. Nós fechamos o nosso fluxo de caixa com $10 mil em 31 de março de 2025, mas ainda não representa os 6%, os 6 meses. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Oi. Douglas, a pergunta. Sim. Onde está aluguel e outras utilities? Não, aqui eu só pus o resultado, mas eu não pus as despesas, mas eu posso compartilhar com vocês o resultado. Já está nesse tudo aqui. resultado, então, né? Não, esse já é o saldo, já é tirando as despesas. É o net operating. Tá bom, tá bom. Tá bom? Meu filho ligando. É o net operating, é o resultado final, é a receita menos as despesas. Tá então, bom. são os resultados. Tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta com relação às despesas? Então, tá bom. Agora nós vamos, are you ready? Planejamento das atividades para o segundo semestre. Isso aí, então, de abril até junho. Bom, o que nós temos a casa programado para o segundo semestre é a roda de conversa, que é a obsessão e desobsessão, que será dia 26 de abril, das 3 às 5, aqui na casa, somente presencial. Teremos um curso para o recrutamento dos novos atendentes do atendimento fraterno. Será de 3 de maio a 31 de maio, das 3 às 5. Mas esse curso será mandatório para os que já são os atendentes do atendimento fraterno, porque será também uma reciclagem para todos. Então, será mandatório para essas pessoas, tá bem? Seminário, que será dia 14 de junho, das 3 às 6, da Cura e Autocura, e teremos a nossa festa junina, que contaremos com a participação de todos. Temos a equipe de eventos, mas a gente sempre precisa de ajuda extra. Então, nós vamos sempre pedir que vocês possam colaborar. Esse ano será no Murray Park, e nós alugamos um galpão para o dia todo. Então, desde as 8 da manhã até as 10 da noite, para a gente ter tempo de poder montar, organizar, e logo em março, logo, a equipe de eventos já vai começar a fazer os anúncios, pedindo ajuda para a contribuição, para a gente poder montar. Lembrando, pessoal, que todas as atividades da casa, a gente procura ter um custo zero, né? E aí, para que a casa tenha 100% de lucro. Então, tudo que vocês veem nos jantares, a gente está fazendo doação. Então, as pessoas estão doando. E não vai ser diferente com a festa junina. Alguma pergunta? Não eu, né? Não eu. Não, pode falar, Nízia. Não? Não, eu só quero falar um pouco, eu só queria saber, porque eu não vi no calendário o bazar. O bazar está também, mas o bazar é depois Ah, de junho. tá. Por isso que ele está. Aqui é somente para o segundo semestre. Então, Ah, tá. são as atividades de abril até junho. Ele vai Beleza. entrar no terceiro semestre. Beleza. Bom? Uhum. Então, vamos lá. Então não é semestre que fala, Douglas, por isso que está confundindo. Só tem 2 semestres no ano. É semestre. É trimestre. Desculpa, gente. Opa. Tô falando errado. Depois eu corrijo. Tá bom? É isso aí. Obrigado por ter corrigido. É trimestre.
É, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Foi isso. Então, me desculpa aí, gente. Esse foi o erro. Obrigado, Isabel, pela correção. Então, diretrizes para os colaboradores nas atividades mediúnicas. O que é importante aqui, que a gente está falando, é que todos aqueles que trabalham nas atividades mediúnicas da casa, é importante que as pessoas dêem continuidade aos estudos e participem do estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, a casa está oferecendo só aquele curso que pertence, que é o curso que vem do CEOI, que é administrado pela Michelle e por Vitor, né? A gente só está entrando no rabo do foguete, mas a casa em si não tem um trabalho só específico para o Livro dos Médiuns. Mas nós vamos ter, tá bem? Então, mas eu vou falar um pouquinho disso aí mais para frente. Deixa eu tirar isso aqui. Então, diretrizes para os colaboradores nas atividades mediúnicas da casa. Isso aqui não está falando só da mesa mediúnica. Então, temos os passistas, e temos também a equipe de radiação, temos a equipe da enfermaria, né? Aqueles que pertenciam à equipe médica espiritual, todos esses também vão participar dessas atividades. Comprometimento com a reforma íntima, que é a base, né, do espiritismo, que é se tornarmos pessoas de bem. Então, precisamos da reforma íntima. Buscar constantemente o aprimoramento moral e espiritual, não é somente no sábado antes do trabalho. Praticar a vigilância dos pensamentos, emoções e atitudes. Estar em sintonia com o Evangelho de Jesus como base de conduta. Estudo doutrinário contínuo. Participar regularmente do estudo do Livro dos Médiuns, como eu havia falado. Aí eu vou dar mais detalhes para vocês depois desse slide. Assiduidade e pontualidade. Comparecer com regularidade às reuniões, né? Então, vamos das doutrinárias. É claro, você está viajando, férias, que nem agora, Spring Break, é normal as pessoas estarem aproveitando esse momento. E, principalmente para nós aqui, que nós estamos na região de Utah, quando chega o verão, muitas pessoas querem aproveitar, porque o nosso verão é bem curto. Então, a gente tem que compreender essas ausências durante o verão daqui também. Então, assiduidade e pontualidade. Comparecer com regularidade às reuniões. Evitar faltas ou atrasos, é importante sempre estar no horário, exceto em casos justificáveis. E avisar previamente em caso de ausência, porque assim a gente já programa as pessoas, alguém para substituir, caso a pessoa esteja no rumo escala. Tudo certo, assistente? Tudo certo. Perfeito. Alguma questão sobre isso? Então tá. Então, esse aqui vai ser o novo estudo que a gente vai começar. Vai ter os outros professores que estarão administrando, não serão os mesmos professores de sábado, serão outros professores. E a gente vai fazer o estudo do Livro dos Médiuns, porque eu compreendo, como um imigrante aqui nos Estados Unidos, a dificuldade que a gente tem na questão dos horários. A gente tem que trabalhar, e nossos trabalhos, né, requer os horários que são um pouco complicados. E muitas vezes o sábado é o único dia onde a gente também pode descansar e a pessoa quer eu não vou estudar no sábado, que é difícil, corri durante a semana. Então a casa, ela vai oferecer uma segunda opção, que será na terça-feira, paralelo ao estudo do Livro dos Espíritos, será no mesmo horário, das 7 às 8h30, terá somente online, e o acesso será pela plataforma Zoom. Então, a gente vai anunciar ainda quando vai iniciar esse trabalho. Tá bem? Uma pergunta? No chat tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pode Porque falar. vai ser no mesmo horário do Livro dos Espíritos. E aí vai ficar complicado, porque aí quem quer participar dos dois? Vai ter que fazer opção, né? Porque a gente não tem outro dia. A pessoa vai ter que fazer escolha. São escolhas. Então vai ser a escolha, vai ser uma semana no Livro dos Espíritos, a outra semana no Livro dos Não. Médiuns. Ou você faz o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns. 50%. Tá bem? Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Não estou ouvindo. Paulo, você está ouvindo? Ah, não, porque isso foi antes, né, Paulo? Agora você está ouvindo. Mais alguma pergunta, além da Lívia? Não? Então Sou eu tenho. Pode falar, Mara. Por exemplo, quem
qual seria o mais importante para quem está iniciando? Para quem está iniciando o quê? O livro dos médiuns ou o livro dos espíritos? Mas assim, a pessoa que está chegando na casa, está aprendendo sobre a casa. Esse daqui vai ser um curso mais direcionado para aqueles que estão trabalhando nas atividades mediúnicas da casa. Nós, entendeu? no caso. Que seria o livro do... tá. Era isso que eu queria entender. Isso aqui vai fazer parte do regimento que a gente vai requerer, porque é um estudo contínuo. A gente precisa estar estudando. Então, a gente vai oferecer essa opção para os trabalhadores da mediúnica, que muitos deles têm os trabalhos que complicam um pouco dos horários. Então, como é só de sábado que tem agora, que é aquele que é 2 horas, a gente vai oferecer um outro, né, que vai estar no formato diferente, porque esse aqui está associado à Casa Espírita de Salt Lake City, e a gente vai seguir somente, então, o livro dos médiuns por enquanto. A identidade da casa, né? Isso. Aí a gente vai fazer esse das 7 às 8, que vai ser na terça-feira. Ok, obrigado. De nada. Uma mão levantada. Fábio, pode falar, Fábio. É a Luciana, pode ser? Luciana, pode falar, Luciana. Você já tem a ideia de quando é que vai começar esse curso? É no segundo semestre? Não, a gente vai ver que já começa em maio. Eu só estou em maio? Ainda pesquisando e avaliando quem serão os professores. Mas já tem um já em mente, né? Que são os professores, mas sempre uma dupla em caso de precisar de uma substituição. Tá bom? Obrigada. Douglas, eu tenho uma questão. Eu também. Sim. Quer dizer, não vendo a escala, o schedule de todos os cursos e todas as palestras, não podemos tirar em mente, né, que todo dia pode ser massacrante para o mesmo número de pessoas, né? Cursos e palestras. Quer dizer, eu não sei exatamente qual é a carga total do que nós estamos oferecendo, porque eu sei que nós temos cursos de sábado também, né? Sim, que são aleatórios, né? Tem curso preparatório, ou também ou roda de conversa, ou seminário. Esses são mais, assim, 2 horas por sábado, né? Mas também aquele lá não é exigido que as pessoas participem, é só o que a casa oferece. Não vai ser exigido que os membros participem, e nem aqueles que fazem parte das equipes de mesa mediúnica. O Douglas, eu tenho uma pergunta. Nos programas que eu frequentei de curso mediúnico, no caso do estudo do livro dos médiuns, tem uma fase do estudo, mais para o final, que a pessoa tem o desenvolvimento, que tem aqueles métodos de aproximação, percepção, tudo. E, então, esse estudo aí é só do livro, não envolve nada de prática, nada, né? Não, a gente vai ver se a gente incorpora isso, combinar um dia, quando já tiver num determinado ponto do livro, onde a gente vê que é necessário, eu vou conversar com quem vai ser os professores, entendeu? A gente vai montar e vai marcar um dia presencial, onde a gente vai fazer esse tipo de atividade. Tá e bom. você, Ângela, será a nossa conselheira nesse projeto. Você e o Anselmo. Muito obrigado. Pelo nome dos dois. Obrigado. Ângela, eu já te disse que não, é melhor a gente não falar nada. Senão a gente fala, ela só vai... Não, vai ser a nossa conselheira na direção do curso. Bom, então vamos lá. Diretrizes para colaboradores nas atividades mediúnicas. Preparação espiritual. Manter uma vida equilibrada, evitando excessos, vícios e conflitos. Praticar a prece diária e a leitura edificante. O jejum mediúnico, né? Alimentar-se de forma leve, evitar álcool, carnes pesadas no dia da reunião. Não significa que você não pode comer um peixe, umas coisas assim, tranquilo. Sigilo de inscrição. Respeitar o sigilo das informações recebidas nas reuniões mediúnicas. Isso é extremamente importante. Tá? Não comentar ou expor nomes, relatos ou detalhes fora do ambiente apropriado, mesmo que seja o seu cônjuge e o cônjuge esteja obrigando você a falar. Não pode. Tá? Mesmo que seja ameaça de morte. Não pode. Tem que manter o sigilo, porque é o respeito aos irmãos também que estão desencarnados e também aos irmãos que estão sendo tratados aqui na casa. Trabalho em equipe com disciplina e harmonia. Manter um ambiente de respeito, silêncio e concentração. Evitar críticas e discussões desnecessárias. Alguma pergunta? Continuando. Atendimento ao público com caridade e amor.
Tratar a todos com acolhimento, empatia e fraternidade. Não impor crenças, mas oferecer esclarecimento com humildade e doçura. Avaliação é comportamento mediúnico. Estar aberto ao diálogo fraterno para ajustes e melhorias pessoais. Alguma questão sobre isso? Não? Então vamos lá à apresentação de novos projetos para o segundo trimestre de 2025. Acertei agora. Em breve, conhecendo o Espiritismo. Esse é um projeto que a Roberta, né, mas ela vai ter uma pessoa para ajudar ela também. A Roberta, ela foi convidada a participar desse projeto por causa da fluência do inglês, porque nós vamos também começar em breve um outro projeto que eu vou anunciar aqui também, que faz parte desse aqui. Esse aqui, basicamente, em português, é aqueles que chegam pela primeira vez. Então, eles chegam, em vez deles virem diretamente para a sala da doutrinária, para ouvir a palestra, ele vai ficar 1 hora durante a palestra, ele vai estar nessa sala, onde vai ter as instruções de como é o Espiritismo, já tem todo o projeto feito. A Roberta já fez uma análise do projeto, né? Ela já deu o aval dela, então está tudo correto. É uma coisa onde vai explicar o que é o Espiritismo, né? O que faz parte da doutrina, que nós somos cristãos, nós seguimos o Evangelho de Jesus, toda essa parte aí para a pessoa poder compreender o que é o Espiritismo, para quem está chegando de fora. Então, o projeto a gente vai tentar começar em junho, e vai ser os domingos às 11, porque é o horário da doutrinária. Então, enquanto nós estamos aqui, eles estarão lá, e no segundo domingo eles são convidados a participar já da doutrinária. E aí a Roberta já vai oferecer para eles, ela tem os cursos da casa, ela vai explicar como que funciona a casa, tudo certinho, tá? E também teremos, basicamente é o mesmo, mas é em inglês, mas esse é um pouco diferenciado, porque esse daqui, que será Coming Soon, Initiation into Spiritism, não é a mesma coisa que o de português de 1 hora. Esse será um curso contínuo. Ou somente em inglês, onde eles vão aprender sobre o Espiritismo, o que é o Espiritismo, e a casa, conforme vai crescendo mais para frente, nós teremos os mesmos cursos que nós oferecemos em português, terão em inglês também. Nós já oferecemos isso para o quê? Para as crianças e os adolescentes. Então, esses pais que vierem que é do idioma inglês, já vão poder trazer seus filhos, porque aqui a gente oferece isso para eles. Só que não será, provavelmente o horário vai ser diferente, talvez seja das 10h30 às 11 para ter 1h30. Então, a Berta ela já está fazendo um estudo sobre isso em inglês, para poder já se acostumar com os termos em inglês. Ela já está fazendo um trabalho bem legal, mas a gente ainda vai sentar e criar toda essa estrutura para oferecer isso aos nossos irmãos que nos permitem estarem aqui. Legal. Tá bem? Eu tenho uma pergunta, Douglas. Pode falar, Lívia. Mesmo que isso seja para frente, se for um horário diferente, como ficam as crianças dos pais que falam inglês? Aí a gente vai ver lá para frente. Por enquanto, vai ser nesse horário. Tá. Vamos, passo a passo, a gente vai se ajustando, como a gente sempre fez, não é verdade? Então, primeiro, essa é a primeira, não é nenhuma ideia, já é um projeto. E a gente sabe que quando a gente começa com o projeto, a gente vai fazer ele funcionar. E uma coisa que eu sempre mantenho em mente é a providência divina. A gente tem que ter o desejo, porque a gente sempre não para de falar, no plano espiritual já está pronto, só falta a gente executar aqui, é porque a providência divina já está trabalhando para isso. Então, com certeza, a espiritualidade vai enviar mais trabalhadores para nos ajudar nesse processo. Tá bem? O Fábio ou Luciana levantou a mão. Luciana. Ô, Luciana. Esses dois projetos, eles vão acontecer no mesmo horário? Vamos. Por isso que a gente vai ter que ver, né, mais sala, a gente vai ver tudo isso aí. Por quê? Vai ser... né? Foi a sala que me passou aqui na cabeça. Em que sala? Não, sim. Vai precisar de salas. Né? Mas tudo dá certo. Tudo certo. Vai dar certo. O negócio é a gente pôr no papel o projeto, depois a gente vai atrás dos recursos. Então, não adianta a gente ir atrás do recurso, mas não ter o projeto. Né? Então, a gente vai atrás do projeto, está pronto, é isso, aí a gente vai atrás dos recursos. Tá bem? Mas muito obrigado pelas perguntas. Alguém tem alguma questão com relação a isso? Não?
Eu esqueci. Vai começar quando mesmo? É para tentar iniciar em junho, mas talvez a gente tenha uma prorrogada. A gente vai ver. Eu coloquei uma data, porque a gente tem que jogar para o universo. Então eu jogo para o universo, né? Mas, Entendi. entendeu? A gente tem Entendi. que projetar. Tem uma data. Aí a gente vai se ajustando. Então, isso aqui, gente, não é um trabalho do Douglas, presidente da casa, não é um trabalho do fulano ciclano, é um trabalho da casa, onde todos nós aqui estamos envolvidos. Então, é claro que a gente vai ter que fazer movimentações de certos trabalhadores, sim, necessário vai ser feito, tá? Para que a gente possa, então, poder, o quê? Suprir essa deficiência que a casa tem, porque é uma deficiência nossa. E é importantíssimo, né, que a gente possa oferecer esse trabalho, essa oportunidade a esses irmãos que somente têm o idioma inglês. A gente já oferece na nossa biblioteca muitos livros em inglês, justamente, né? Inclusive, os que estão aqui, nós temos eles em português e em inglês. Alguma pergunta? Ninguém levantou a mão? Chat? Deixa eu só olhar, ver quem está aqui. Tá ótimo. Só faltou 20 pessoas. Bom, vamos lá. Agora o meu assistente, ele vai conversar com vocês com o nosso lançamento 2025. Ele falou que é a parte mais legal. Não, essa é muito boa. Então tá. Agora nós teremos sobre o calendário eletrônico De 2025. 2025. Exato. Eu passo agora a palavra para o Alexandre. Perfeito. Que executou esse projeto para nós. Exato. Qual que é a intenção desse projeto, né, Douglas? Ao invés de a gente usar a planilha Excel que tinha antes, né, para distribuir as tarefas de cada um dos colaboradores nos dias de trabalho, a gente montou isso num Trello, que é uma ferramenta eletrônica que organiza tarefas, bem parecido com um calendário, eu vou mostrar para vocês. E a intenção é que você consiga localizar facilmente o que você precisa fazer em cada dia que você tiver aqui, né? Principalmente no domingo. Então, tá tudo organizado por datas e você consegue se localizar fácil ali. Então, dá para a gente ver a visão do todo, né? E dá para ver só o seu nome também. Então, você pode usar filtros. Alexandre, eu vou ver o que eu tenho que fazer no domingo. Então, eu pesquiso ali e eu já consigo saber. A gente vai ter um painel aqui no centro que dá para consultar de última hora, mas também vocês podem usar o aplicativo do Trello, que é gratuito, a gente depois manda o link também, e com esse aplicativo você consegue consultar a hora que você precisar e acessar e ver a sua tarefa, né? Excelente trabalho. O Alexandre depois ele vai disponibilizar um guia de como fazer, porque a gente pode fazer, eu já fiz, eu baixei o app no iPhone, mas também tem para o Android. Também tem. Entendeu? Então ele vai depois mostrar uma demonstração, publicar como que você faz um guia para como baixar o arquivo. Sim. E o interessante, eu já mandei para vocês, porque a gente precisa registrar os e-mails para dar acesso. Eu já mandei, acabei de publicar no grupo dos colaboradores o Google Form, né, onde vocês vão colocar o nome de vocês, o e-mail, e vocês podem fazer um comentário, se assim quiserem. Então, eu já disponibilizei, e vocês, por favor, aqueles que estiverem interessados. Por quê? A gente vai, dentro, né, que a gente monta, a gente vai continuar usando o Excel, mas a gente vai transferir essa informação para o Trello. Por quê? A facilidade de poder acessar. Sim. Né? Então, vai estar o quê? 24/7 disponível para vocês. Então, você não tem que esperar um dia antes, publica. Não, já vai estar lá. Né? E que nem ele falou, eu não gosto de usar, não quero usar o celular e tal, vai estar disponível aqui na casa. Então, vocês ficarão responsáveis, porque está muita dependência da gente ficar publicando as coisas. Então, já está na hora de a gente poder ter essa flexibilidade. Então, os colaboradores terem essa consciência. Não só depender de a gente publicar no grupo, tá horário. Então, vai estar tudo disponibilizado. E qualquer mudança que a gente faz, automaticamente já vai estar lá. O fulano falou assim, eu não posso ir domingo, né? Que eu tenho um churrasco. Beleza? A gente não vai tirar aquela pessoa que está escalada, a gente só vai acrescentar um outro lá. Então vai ficar os 3, para não ficar mudando. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta só. Aberta.
aberta. São 7h0 Vocês estão mesmo no meio da reunião? Exato, porque é a reunião direta. Uhum. Mas não era 7h? Começou Não, às é já das cheguei. 6h30, 6 6h30. e meia. Ai, senhor, vocês perdão, eu tô bem esperando dar 7h, sorry. Desculpa. Ai, que vergonha. Valha, Certo, é senhor. normal. Sorry. Vai, segue aí, segue. Você me Douglas, confundiu. eu tenho uma Nossa, pergunta pegou do meio, É Trello. bom que você pegou quase o meio pro fim, né? 7h na Guatemala. O chat perguntou. Tem Então uns que tá. entram meia hora antes, outros que entram meia hora depois, né? Assim funciona. Exato. Mas o pior E é que eu chego, a minha intenção foi chegar na hora, e foi o que eu fiz. Mas na hora que eu queria, não na hora que era pra ser. Desculpa, tchau. Então vai. Douglas, Oi. nesse Trello, nesse calendário que vocês estão montando, a gente pode incluir o nosso curso também? Vai ter tudo do centro? A gente pode, incluir, A gente sim, pode. sim. A gente vai. O Alexandre está trabalhando nisso também. Em todos os Porque a detalhes. gente tem a nossa programação de aulas dividida em 4 turmas, que de repente a gente, sei lá, pensei que podia estar lá. Sim, é Também. uma ideia. Boa O ideia. Alexandre vai pegar a ideia e trabalhar Se nisso. tiver lá, vai ser ótimo, porque às vezes a gente fica meio perdido procurando as coisas. Em papel, vai estar tudo lá. Se puder ter, vai ser ótimo. Concordo. O nosso engenheiro de tecnologia, Alexandre, cuidará disso. Certo, Alexandre? Certo. Obrigado. Gente, porque eu sou ruim da parte eletrônica. Então... O coitado do Alexandre não pode nem dizer não. Não, ele vai mudar para o Texas, porque vai ficar longe desse Vai, povo. quem pode falar não pro Douglas? Ninguém, que ele já chega. Não, mas é tranquilo de colocar essa informação. Beleza. Então vamos lá. Posso apresentar aqui? Sim. Você está apresentando a tela inteira ou só? Tá. Não, pois é, você pode parar esse e já. Ele vai mostrar o Trello que já está no nosso Drive. Olha só. Bem-vindo ao Trello, pessoal. Bom, talvez se vocês estiverem enxergando pelo celular aí, pode estar um pouquinho pequeno, mas ele não é tão pequeno assim, tá? A organização é por dia de trabalho, né? E o dia de trabalho a gente separou em 2 grupos, né? A reunião doutrinária e a parte dos passes, fluidoterapia, né? Certo? Certo. Dentro da doutrinária, a gente tem o horário, tem os eventos marcando a hora que acontece, né? E tem cada ação, cada equipe de trabalho, cada atividade que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou pegar uma atividade aqui, ó, recepção. Aí tá o nome aqui, ó, é a Amanda, que vai cuidar da recepção no dia 6 de abril. Esse já foi, né? Mas a gente pode falar dia 13, por exemplo. Dia 13, a recepção vai ser o Eduardo, né? Então, eles conseguem consultar facilmente aqui todas as atividades da casa, né? E encontrar o seu respectivo nome. Mas é bastante, é difícil de eu encontrar, como é que eu faço? A gente pode filtrar, por exemplo, por aqui. Eu posso escrever Douglas. Olha, aparece azulzinho para mim, tá vendo? Eu seleciono Douglas. Pronto, ele mostrou para mim todas as atividades que o Douglas está envolvido durante o mês. No dia 13, o que o Douglas vai fazer? Ele vai estar no atendimento fraterno. Né? Com quem mais? Eu consigo até ver com quem vai estar na mesma atividade, se isso acontecer. Talvez poderia ser ele sozinho, né? Não obrigatoriamente tem que ter outras pessoas. Né? Aí eu posso limpar o filtro aqui em cima e buscar uma outra pessoa, alguma outra atividade. Né? Então, a ideia é ficar fácil de vocês encontrarem o que tem que fazer. E dá para fazer pelo celular também. Funciona da mesma maneira pelo celular, é até mais fácil. É mais fácil pelo celular. Exatamente. Né? Então, aqui a gente contempla sempre o mês completo, né? Então, a gente tem até dia 27 de abril, e aí a gente vai trocando, vão mandando os links dos próximos meses, né? Então, a gente vai trabalhar sempre de forma mês a mês. Né? Dividindo. E aqui a gente pode trazer no futuro a sugestão da Ângela, a gente pode organizar de alguma forma aqui também uma coluna com os cursos, ou o que está acontecendo na casa, ou até um recado importante, dá para pôr por aqui também. Tá bem? Gostaram da novidade? Douglas, será que não poderia disponibilizar sempre com 1 mês a mais de antecedência? Porque às vezes o que acaba acontecendo é que vai chegando no final do mês, e se a gente não tiver a primeira semana do mês seguinte, às vezes fica meio em cima da hora. Sim, vamos providenciar. Tá bom. A gente já vai providenciar, então, o mês de maio, que pode ter alterações no mês de maio, tá? Mas você pode ter uma base. Pode ser? Não, podemos sim. Claro. Uma previsão, né? A gente põe uma coluninha da primeira semana. Não tem problema. Tá bom, obrigado.
Tá? Porque a Michelle já deixou mais ou menos a escala até junho, então dá já para a gente disponibilizar já o mês de maio, mas ainda eu não fiz a revisão, né, a revisão final do mês de maio, mas a gente pode disponibilizar, só que vocês sabem que pode ter alguma alteração. Tá bom? Perfeito. Aí manda um alerta Sim. no grupo alteração. Sim, dá para mandar também. É legal isso aí, Trello manda o alerta. Dá para a gente configurar para mandar por e-mail também, mas para não encher a caixa de todo mundo, a ideia é que as alterações a gente não fique disparando, porque quando a gente pegar para alterar um mês, a gente pode mudar muita coisa ao mesmo tempo. As pessoas receberiam 20, 30 e-mails em um dia. Então, o ideal é a gente notificar no WhatsApp, sim, aí inclusive os colaboradores para o pessoal ver. Obrigado, Fábio. Mas basicamente é isso, né? Assim que funciona. E você vai sempre navegando aqui na vertical, né? Pelo dia, né? E procurando a sua atividade. É isso. Não tem mais nada aqui? Não. Aí é só... Muito bem, Alexandre. Tá bom. Aplausos para os envolvidos. Para o nosso engenheiro de... Agora já não sei mexer aqui. Você precisa dar um stop no share. Ok. Desculpa, pessoal. Voltando à nossa apresentação. Aqui é só um modelo. Gente, eu vou compartilhar, depois que eu corrigir a parte do semestre lá para o trimestre, eu vou já compartilhar também com vocês o slide, tá joia? Então, isso aqui é um esboço mais ou menos do mês, né? Para vocês verem como que ele vai estar. Mas pelo celular, ele é fantástico, é muito simples. Bem funcional. A gente só precisa que vocês comecem a enviar o e-mail de vocês. Aí a gente o Alexandre, né? Ele vai trabalhar para que vocês possam receber, então. E esse e-mail vai mandar pelo grupo? Como que... Não, eu mandei um Google Form, vocês põem a informação, a gente vai pegar essa informação e a gente vai cadastrar vocês. E aí o Trello vai mandar um e-mail convidando, clique para acessar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então a gente já está basicamente no encerramento, pessoal. Eu falei para vocês que ia ser uma coisa direta, porque a gente está aqui para fazer um seminário da reunião dos colaboradores, né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, que é a luz do Cristo em nossos corações. Queridos eu queria falar uma coisinha. Pode falar, Vida. Sobre ontem, só para uma colocação, que graças a Deus a gente tem jovens rápidos. Ontem, quando a gente perdeu a conexão, a Amanda rapidamente conseguiu acessar pelo celular dela e as pessoas que estavam assistindo conseguiram acompanhar. E a gente precisa discutir uma forma do que fazer quando isso acontecer, né? Foi uma coisa que o Fábio também alertou ontem, então a gente é mais uma coisa que a gente tem que deixar preparado caso a gente perca a conexão, seja por Wi-Fi, o que seja. Né? Ou, no caso, ontem poderia ter sido a palestrante convidada de fora, que poderia ter caído, que poderia ter sido pior. Né? Então, tem isso para a gente ver como vai deixar. E agradecer a Amanda, que foi rápida ontem, e também ao Fábio, que teve um grande insight de usar o celular dele ali para colocar a musiquinha na hora do passe. Obrigada, Fábio. É isso aí. Depois a gente vai discutir e ver com um plano. Seria um plano de... Gestão de risco. Gestão de risco. Pronto. O meu auxiliar de vocabulário também está me auxiliando aqui. Então, vamos lá, para a gente poder ir para o encerramento. A luz do Cristo em nossos corações. Queridos colaboradores, a missão desta casa espírita é iluminar nossos corações com a luz do Cristo, conduzindo-nos ao caminho do bem e da renovação interior. Inspirados pelos ensinamentos do Mestre, compreendemos que a verdadeira transformação do mundo começa dentro de cada um de nós. Jesus nos ensinou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Seguindo esse ensinamento, compreendemos que cada ação de amor e caridade aproxima-nos da verdadeira paz e da presença divina em nossas vidas. Ao praticarmos o bem, tornamo-nos faróis que refletem a luz do Cristo, iluminando os caminhos daqueles que nos rodeiam. Que possamos, unidos, vivenciar os ensinamentos do Cristo em cada gesto, palavra e pensamento,
propagando o bem onde estivermos. Assim, aproximamo-nos da verdadeira felicidade e da glória de Deus, seguindo os passos do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Sigamos firmes nessa jornada, fortalecidos na fé e inspirados pelo amor divino. Muita paz a todos. E esse é o nosso logo, o nosso lema, né? A missão desta casa é o acolhimento a todos, mas seu propósito é acender a luz do Evangelho de Jesus em todos. Muito obrigado, pessoal. E a nossa próxima reunião dos trabalhadores, dos colaboradores, será no dia 21 de junho de 2025. Então, eu agradeço mais uma vez pelo trabalho de todos. Não importa qual seja a sua função dentro da casa. O mérito não está no trabalho que é executado, mas da forma que ele é executado. Se ele é executado com amor sincero, buscando a nossa melhoria e a melhoria do nosso próximo. Aos olhos do Senhor, a nossa missão está completa. E Ele estará de braços abertos nos aguardando. Então, que possamos manter sempre essa luz de Jesus dentro de nós. Então, sempre que eu falo, juntos nós somos mais fortes. E esse é o único propósito da casa, é trazer a luz de Jesus em todos. Então, que vocês tenham uma ótima noite. Aproveitem esse sol que ainda brilha lá fora. E, mais uma vez, esta casa, a casa de Jesus, agradece a colaboração de todos vocês, mais uma vez. O meu muito obrigado. Estamos abertos para sugestões, né? Me procurem se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, e eu vou estar aqui para poder ouvi-los. Tá bem? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Alexandre? É isso aí. Então tá, Gente, bota na agenda, dia 22 de maio, meu aniversário. Pode fazer uma festinha surpresa, não me importa. Eu sou uma pessoa carente, eu gosto de atenção, eu faço a fina, finjo que não, mas eu gosto. Tá bom. Tem Tá? que falar isso, Berto, em abril, no final de abril, né? 22 de maio. Tá bom, pode deixar. A gente vai guardar. Da minha mãe. Então tá. Gente, então nós vamos encerrar com uma oração. Tá bem? E depois, assim que o Zoom liberar, eu vou compartilhar com os colaboradores a reunião de hoje. Tá? Eu vou corrigir primeiro o slide, depois eu mando o slide daqui a pouquinho. Eu tenho uma sugestão Pode dar a sugestão, pode falar. de português. Quando você colocou Uhum. o logo, que falou que a casa, a função da casa é o acolhimento, no lugar do mas, eu colocaria e. Tá bom. Eu posso corrigir também. Pode deixar. Tem mais uma sugestão, acho que não é, não sei, né? Me deu a impressão de que era acender, de iluminar. É isso que você quer dizer? Isso, de iluminar. Então tem que tirar o S. É AC. Então, tá bom. E olha que eu pedi pro AI corrigir para mim, hein? Olha que danado. Ele não entendeu o seu intuito. É de acender ao céu. Se é de subir ao céu, é acender com S. Mas né? Porque, é verdade, quando você tem a luz de Cristo de você não acende aos céus? Bem, mas aí você tem que decidir. Você quer subir, decidir. ou você Aí quer... vai da interpretação. Eu posso Subir ou ler iluminar? um texto e interpretar de um jeito. E vocês podem interpretar do outro. Então tem que acender a chama ali, ó. Pá, 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 pá. Aí é com Cara, você. escreve em inglês e Vou pronto. mandar as duas versões. Bota em inglês, acabou. É isso aí. Mas obrigado, eu vou fazer a correção, tá bom? Que a obra da casa seja maior do que qualquer um de nós. Exato. Que assim seja. Amém. Então vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos. E mais uma vez, regozijar nessa oportunidade que Deus está nos dando, nessa nossa reencarnação, trabalhando na obra do Mestre Jesus. Que possamos realmente aprender cada vez mais como sermos melhores e fazer o melhor para tornar esse mundo um mundo melhor. Obrigado, Pai.
abençoando toda a nossa família que nos apoia, nessa nossa empreitada, por tudo que o Senhor tem nos ofertado. Ao nosso pastor, ao mestre dos mestres, Rei dos reis, Jesus Cristo, que tem nos mostrado esse caminho maravilhoso. É um banquete que nos é oferecido e que possamos aproveitar esse banquete com o nosso coração aberto, lembrando sempre que Jesus nos ensina sempre a sermos opostos ao pecado, a condenar o pecado, mas nunca o pecador. Que possamos ser cristãos em espírito, não somente através da palavra, mas de uma atitude sincera, de um gesto sincero. Abençoe, Pai, esta casa e ao nosso irmão Bezerra de Menezes, que continue nos inspirando, para que possamos conduzir esta casa aos olhos de Jesus, jamais aos olhos dos homens. Que assim seja, para todos sempre. Sim, sim. Amém. Graças Sim, a sim. Deus. Graças a Deus. Gente, uma boa noite, um beijo para você. Tchau, boa noite. Boa noite para todo mundo, Boa noite. gente. Boa noite, Tchau. beijo, boa noite. pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau, tchau. Tem algum chat ali. Tem um chat aqui? Um chat ali, ó. Não, um chat. Não, tipo. Obrigado, boa noite a todos. O Ron. Ah, é bom. Tchau. Eu já parei de gravar? Não, É. stop.